Oi, meus amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? A tia Ju tá aqui para a gente poder matar a saudade e aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Já que a gente não pode estar juntinhos lá na igreja, nós estaremos aqui. A tia Ju vai fazer os vídeos, a tia Daiane vai fazer outros vídeos também, ensinando a lição pra gente, tá bom? E a nossa revistinha, ela é nova, olha, a tia Ju entregou aí para vocês. Ela fala sobre os amigos de Deus do Antigo Testamento, né? Nós sabemos que a Bíblia, se vocês olharem lá a Bíblia que vocês ganharam, a Bíblia ela é dividida entre o Antigo e o Novo Testamento. E essas pessoas que nós vamos falar, elas são do Antigo Testamento, tá bom? Então, nós vamos abrir a nossa lição, nossa revistinha, na lição de número 3, tá bom? A primeira foi do primeiro domingo, aí não teve, né? A segunda foi do domingo de Páscoa, e nós tivemos uma programação especial, um vídeo especial sobre a Páscoa. Então, nós vamos abrir a nossa lição na historinha de número 3. Deixa a tia Ju conseguir abrir aqui. Que fala sobre Isaac. Olha lá. Isaac é um bom amigo. Na lição de vocês já sabem, né? Que não tem a historinha. É para vocês prestarem atenção no que a tia Ju vai contar. E durante a contação da tia Ju, vai aparecer algumas imagens aqui no cantinho para vocês poderem prestar atenção, visualizarem como é que está acontecendo na história, tá bom? Imaginarem como se vocês estivessem lá naquele tempo. Vamos começar? Então, vamos lá. Há muito, muito tempo, nos tempos dos patriarcas de Israel, vivia Isaac. Isaac era um homem muito bom, de paz. Ele era nômade, morava em tendas e tinha muitas cabras, ovelhas e camelos. Quando a grama ou a água acabava, ele mudava de um lugar para o outro lugar mais verdinho. Por isso que ele era chamado de nômade, porque ele não ficava num lugar só. Ele mudava sempre, tá bom? Houve uma seca muito grande. Os animais e as pessoas começaram a passar fome no lugar em que ele estava. Isaac planejava ir para o Egito, como seu pai Abraão fez muitos anos antes dele. Mas Deus lhe apareceu em sonho e lhe disse para ficar por ali mesmo, pois esta era a terra prometida e ali a vida seria boa. Deus falou com Isaac que era para ele ficar peregrinando por ali mesmo, andando somente por aquelas terras, porque ali estava a bênção dele. Será que ele obedeceu a Deus? Será que Isaac ouviu a voz do Senhor ou ele foi teimoso e quis ir para o Egito? Isaac obedeceu o pedido de Deus e ficou numa região chamada Gerar. Vamos falar com a tia esse nome? Gerar é o nome da onde Isaac ficou, tá bom? Que fica em Israel. Ele seguiu então um caminho que conhecia desde que era menino e até encontrou um poço que os servos de seus pais cavaram. Mas que tristeza! Alguém passou por ali e entupiu o poço, jogando muita terra lá dentro. Imagine, né? No deserto e um poço que tem água boa, né? Alguém vai lá e entope jogando muita terra. Coisa feia, né? Não é legal. Mas olha o que aconteceu. Isaac pensou: vou recuperar este poço e até dar o mesmo nome que meu pai lhe deu. Deus o abençoou e ele encontrou água. Ao invés de guardar os grãos que tinha para comer, Isaac arriscou e plantou boa parte das sementes. Deu mais do que certo, colheu 100 vezes mais. Olha só, Isaac poderia ter sido guloso, né? Poderia querer comer tudo ali na hora, mas ele foi, sábio, inteligente. Ele plantou e aí então ele colheu 100 vezes mais. Tá vendo como é bom ser obediente a Deus? Não demorou muito e os povos vizinhos começaram a ficar com inveja. O rei Abimeleque, olha o nome do rei, Abimeleque. Vamos falar com a tia esse nome?
Abimeleque. Ele ficou com medo da força de Isaque, pois ele tinha muitas posses, ele tinha muito dinheirinho, animais e servos. O rei pediu que saísse dali. Isaque, que era um bom homem, resolveu sair e começar tudo de novo em outro lugar. Então, Isaque, ele não queria arrumar problema. Ele era um rapaz pacificador. Mesmo as outras pessoas estando querendo ali que ele fosse embora, expulsando ele por ter inveja dele, por ele estar crescendo, prosperando, Isaque, ele foi manso, calmo, como a palavra de Deus nos ensina a ser. Mansos, humildes, buscando sempre a paz com todos. Isaque pegou suas coisas, seus animais, desarmou suas barracas e foi morar mais adiante, num lugar chamado Vale de Gerar, que fica no deserto de Negueve. Aqui não tem ninguém, aqui não vamos incomodar, disse Isaque. Estou curioso para saber o que Deus nos reserva. Então ele foi para um outro lugar e ele olhou, falou, olha, aqui não tem ninguém. Então eu acho que a gente não vai incomodar ninguém aqui, né? Naquele vale, Isaque e seus servos cavaram um poço no lugar que poderia haver um veio d'água. Tiveram sorte, ou melhor, tiveram a mão de Deus. Acharam uma mina de água e ficaram muito felizes. Achar água num lugar árido e deserto como aquele era tão valioso como encontrar uma mina de ouro. Imagina, né, gente? Mais uma vez, Deus mostrando que estava com Isaque pela sua obediência e por ser um homem de paz. Um dia, os pastores daquela região começaram a discutir com os pastores de Isaque. Os pastores são aqueles que estão ali, direcionando as ovelhinhas, cuidando do pasto, tá bom? Das ovelhinhas. Então, os pastores dos vizinhos, né? Eles começaram a discutir com os pastores de Isaque. Porque, como falou, Isaque tinha servos, tinha os seus pastores que administravam ali o seu rebanho. E eles começaram aquela discussão. O coração de Isaque ficou triste. Mas, olha o que aconteceu. Os pastores diziam que aquela água era deles. Isaque chamou aquele poço de Poço da Discussão e seguiu adiante. Ali também houve discussão. Mas que coisa, disse Isaque. Este é um poço da amizade, eu quero paz. Ele está certo, né? A gente tem que querer paz. Olha o que aconteceu. Isaque não perdeu a fé na promessa que Deus lhe deu. Mudou-se dali e abriu outro poço. Desta vez, ninguém discutiu por causa dele. E assim, Isaque batizou o poço de Reobote, que traduzido significa lugar espaçoso. Agora sim, Deus nos abriu um espaço e prosperaremos nessa terra. Então, Isaque, ele caminhou e caminhou até encontrar um lugar de paz. Às vezes, né, como eles estavam falando aqui, os vizinhos de Isaque, eles estavam assim, bravos, né? Porque tudo que Isaque fazia, eles diziam que era dele. Não, esse poço é meu, é nosso, você não pode pegar. Mas Isaque discutiu, mesmo estando na razão? Não. Isaque, ele foi, mais uma vez a tia Gil vai falar, ele foi pacificador, aquele que busca a paz, aquele que promove a paz no lugar em que ele está. Então, às vezes, isso serve até para o papai e para a mamãe. Às vezes a gente está num lugar, numa situação em que as pessoas à nossa volta, elas fazem de tudo para tentar tirar a nossa paz, querem brigar, querem inventar coisas para nos aborrecer, mas a gente precisa, fazer igual Isaque, olhar para o nosso alvo, que é Jesus Cristo, e não deixar que essas coisas venham tirar a nossa paz, venham nos tirar do centro da vontade de Deus, porque o inimigo, ele usa sim as pessoas que dão lugar para tentar tirar a nossa paz, tentar nos incomodar, tentar fazer com que a gente perca a fé em Deus, que a gente perca a nossa paciência, né?
e a gente fique como? Nervoso, brigue com todo mundo. E como que a gente vai dizer que a gente é o servo de Deus se a gente estiver brigando com as pessoas, né? Agora, se a gente mostrar a diferença e não ficar brigando, as pessoas vão olhar e vão falar: poxa, realmente, a Bianca é uma serva de Deus. Ela não fica aí, por aí arrumando briga. Eu tentei até brigar com ela, mas ela foi paciente. Ela foi paciente comigo e demonstrou o amor de Deus para mim. Então, a gente precisa, ó, não só a Bianca, mas a Débora, né, Débora? O Ezequiel, a Sara, o Pedro, né? Todos eles. Então tem que ser, ó, paciente, pacificador, tá bom? Vamos ver o que mais aconteceu com essa história. Passaram alguns anos e, como todo nômade, que a tia falou que, ó, fica de lugar em lugar, um dia Isaac e seu clã foram mais adiante, num lugar que chamou Seba. Lá, Deus apareceu novamente num sonho e disse a Isaac: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, estarei com vocês e vocês serão uma grande nação. Olha que coisa linda. Deus apareceu em sonho para Isaac e falou com ele, relembrando a promessa de Deus na vida do pai dele, que era o Abraão, e que se cumpriria na vida de Isaac também. Por quê? Porque Isaac foi obediente. A obediência gera bênçãos em nossa vida. Já a desobediência não nos traz nada, nenhuma coisa boa, tá bom? Só nos traz tristeza. Mas Deus nos chama para sermos obedientes e, assim como Abraão e Isaac, viver as lindas promessas de Deus para a nossa vida. Isaac ajuntou algumas pedras e fez um altar. Adorou a Deus, cantou, fez as suas orações. Isaac estava muito feliz. Armaram suas barracas por ali e Isaac planejava ficar por um bom tempo. Seus servos começaram a cavar outro poço. Será que eles iam achar água de novo, gente? Um belo dia, chega Abimeleque com o seu conselheiro e o comandante do seu exército. Quem era Abimeleque mesmo? Sara, sai daí. Quem era Abimeleque mesmo? Era o rei, né? Naquele tempo. Então ele chegou com seu conselheiro e o comandante do seu exército e foi aquele alvoroço. E Abimeleque foi aquele que mandou ele embora daquelas terras, porque ele estava prosperando muito, crescendo muito, e eles não queriam que Isaac fosse até dominar aquele lugar. Então, eles ficaram naquele medo, né? O que poderia acontecer? Abimeleque chegou com seu conselheiro, seu comandante do exército, e olha, o que será que eles queriam dessa vez? Todos tinham na lembrança a hostilidade do último encontro, a maldade, né, que foi feita com eles do último encontro. Olha o que Isaac falou para ele. O que é que vocês querem comigo? Eles disseram: Vimos claramente que o Senhor está contigo. Vamos ser amigos e firmar um acordo de paz. No fundo, estavam com medo e queriam segurança, mas Isaac foi generoso e, além do acordo, ofereceu um delicioso banquete. Seriam bons vizinhos e se tratariam sempre muito bem. Olha que coisa linda! Como Deus faz, né? Aqueles que antes estavam atrapalhando, né? Brigando, procurando briga com Isaac, porque ele estava prosperando e crescendo, agora reconheceram que Deus estava na vida de Isaac. Então, quando a gente obedece ao Senhor e procura a paz com todos, com nossos irmãos, a gente faz com que eles vejam em nós o brilho do Espírito Santo de Deus, que eles vejam em nós que nós temos Deus na nossa vida, né? Então, olha só que coisa linda. E Isaac, ele não só fez um tratado de paz com eles, mas também ofereceu a eles um banquete. Isso mostra o perdão, a amizade, a paz entre eles. Não foi coincidência, não, mas dali a pouco os servos
que estavam lá caçando outro poço, lembra? Então, eles vieram correndo trazendo a boa notícia. Senhor, Senhor Isaque, nós achamos água. Este lugar cresceu e se tornou conhecido como Berseba, a cidade dos 7 poços, e existe até hoje. Aquele poço ainda está lá, produzindo água no meio do deserto. Olha que coisa linda, gente! Essa foi a linda história de Isaque. Ele prosperou por conta da sua obediência. Mesmo ele tendo prosperado e Deus estando com ele, ele não foi privado dos momentos difíceis. Porque imagina, ele está ali prosperando, mas tem pessoas que não estão gostando, querendo arrumar briga com ele, querendo que ele saia dali, falando que aquilo que ele conquistou não é dele, pegando os postos que ele tinha conquistado com os seus servos. Mesmo assim, Isaque não bateu boca com eles, não procurou briga, ele foi paciente, pacífico e adorou a Deus quando viu que a mão do Senhor estava com ele. Então, isso é uma lição muito importante para nós, tá bom? Vamos procurar ter a paz com nossos vizinhos, com os nossos amigos, né, da escola, que no momento estamos um pouco distantes, mas vamos voltar em nome de Jesus, com os nossos irmãos, né? Com a nossa família, tá bom? Essa é a lição. E assim, Isaque continuou sendo próspero, continuou sendo abençoado pelo Senhor, com a sua obediência, tá bom? Então agora a gente vai fazer a nossa lição. Na revistinha de vocês, tem aqui, ó, fixando a aprendizagem. Tá lá na página 12, tá bom? No número 1 está pedindo: enumere as cenas na ordem certa. Enumerar quer dizer colocar os números, tá bom? Então, a gente vai colocar o número 1, 2 ou 3 na ordem certa. Primeiro, o que aconteceu primeiro? O banquete? O poço que ele cavou? Não, né? Primeiro foi o quê? Primeiro foi mostrando como ele era próspero, não foi isso? E aí depois mostrou ele cavando outros poços e por último o banquete, né? Então vocês vão enumerar aí de acordo com o que aconteceu na história, tá bom? Na ordem certa. No número 2 está pedindo: pinte a figura que mostra como eram os corações dos vizinhos malvados de Isaque. Lembra dos vizinhos que estavam perturbando Isaque? Era feliz? Acho que não, né? Era triste? Pode até também ser triste, né? Sem Deus, né? Mas eles eram, ó, malvados. Então, a gente vai pintar o coraçãozinho do malvado, tá? Que era o coração dos vizinhos de Isaque. E no número 3, circule com cola colorida o que Isaque e seus ajudantes precisaram para cavar o poço. A gente não tem cola colorida em casa, geralmente, né? Então, a gente vai circular com um lápis mesmo, tá bom? Ou pintar o que é que Isaque e seus ajudantes precisavam para cavar o poço. Eles precisavam de uma serra para cavar o poço? Eles precisavam de pás para cavar o poço? Então, você vai colocar aí na sua revistinha circular ou pintar o que é que ele usava para cavar o poço, tá bom? E essa foi a nossa historinha de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido com o Isaque a ser obediente, pacificadores, a não procurar briga, tá bom? A buscarem sempre ter paz com todos, porque é assim que Deus vai mostrar o poder e o amor dele nas nossas vidas para com as outras pessoas. E isso também faz com que as outras pessoas sejam atraídas, né, pela nossa bondade, pelo nosso amor, pela paz que há em nós. Se a gente for brigar, as pessoas não vão ver a paz de Deus em nós. Mas se a gente mostrar, né, que o Senhor, ele é um Deus de amor, um Deus de paz, aí sim, a gente vai atrair, ó, as pessoas para perto da gente. E é o que a gente quer, é o que a gente precisa. Que todos vejam e conheçam o amor de Deus. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.